Mostra que você é galo doido de verdade. Curte, compartilha e vem com a gente nessa jornada gloriosa. Aqui, no coração pulsante do Mineirão, começou o estupim que vem provocando tremores nos bastidores do Galo. Numa coletiva marcada por tensão e olhares cravados no treinador, Cuca disparou uma frase que ecoou: "Não jogo mais com ele". A entrega do prato frio, embora não tenha revelado nomes, deixou claro que, pela primeira vez em seu retorno ao Atlético Mineiro, o técnico está enfurecido com alguém do elenco. E a bola já rola. Será esse o começo de uma reviravolta no comando tático do campeão mineiro de 2025? Um repórter, instigado, perguntou se o alvo da ira seria um atacante, mas o treinador desviou com frieza: "Não dou palpite sobre quem é, falo no coletivo". Uma tensão nunca vista antes surge sob o teto da Arena MRV, onde agora se respira algo entre suspense e um possível racha. E enquanto a imprensa busca um culpado, o time, que ocupa hoje a 7ª posição no Brasileirão, com 20 pontos em 12 jogos, à frente apenas do 8º colocado por 1 ponto, começa a exibir sinais de instabilidade. Esse cenário inquietante não surge por acaso. Desde que retornou ao clube, Cuca já acumulava altos e baixos. Venceu o Campeonato Mineiro, o Penta, em março, mas enfrenta agora um desfile de desfalques por lesão: Arana, Tomás Coelho, Cadu e Caio Maia, e recupera Isaac, vindo de empréstimo em Portugal. Apesar dessas oscilações, o time ainda não engrena no Brasileirão, alternando vitórias, empates e eliminações nas Copas. A declaração foi feita após o empate sem gols contra o Corinthians, que evidenciou falhas nas extremas e abriu a ferida da falta de sintonia tática. Cuca, clássico e distante de palhaçadas, fez um silêncio prolongado, olhou para os repórteres e soltou o petardo: "Não jogo mais com ele". Segundo testemunhas, o tom estava longe de ser retórica. O tom de voz, a inclinação do corpo, tudo apontava para um técnico no limite. O risco agora é alto. O ambiente interno do clube sempre foi elogiado pela união, mas situações de conflito entre treinador e jogador podem contaminar mais do que a atmosfera das arquibancadas. Por trás da frase, muitos especulam: teria sido um desconforto com a postura em campo? Com a entrega em treinos? Ou simplesmente um desentendimento mais grave, possivelmente em cobrança direta? Em campo, o Galo mostra inconsistência. A defesa oscilante foi penalizada por falhas como na Sula, derrota por 3-2 para o Iquique, jogo que deixou Cuca furioso e assumindo culpa, e no Campeonato Brasileiro. O ataque ainda busca potência consistente, apesar do retorno de Isaac, e a esperança recair sobre nomes veteranos como Hulk e Rony, mas foi Júnior Santos quem sofreu lesão recente. Dados do Transfermarkt do site O Gol, ainda acessados nos portões do clube, apontam que o elenco está avaliado em cerca de 150 milhões de euros, com grandes investimentos recentes e expectativa de disputa até o fim no topo da tabela. Porém, o desempenho o coloca a meio ponto do G6, num pelotão onde ganha-se e se perde espaço rapidamente. Para completar, a proximidade de decisões importantes, pelo menos até o fim da primeira fase da Copa do Brasil, mantém o clima tenso. A diretoria monitora, ensaiando reforços pontuais ou até mesmo uma ruptura se o técnico seguir irredutível. Cuca, 60 anos, multicampeão, já conquistou Libertadores e Brasileirão pelo Galo anteriormente. Mas, diferente de edições passadas, hoje ele parece experimentar pela primeira vez no retorno um desconforto tão explícito com o ambiente interno. A relação que parecia inabalável entre Cuca e a torcida agora pode estremecer. A fala sobre "não jogo mais com ele" foi captada por microfones em toda a sala de imprensa, e a edição do vídeo rapidamente viralizou. Nas redes sociais, a hashtag Cuca Enfurecido dominou, questionando: quem seria o alvo? Um jovem promessa? Um medalhão que sai do banco? E como isso afetará a atmosfera do vestiário? O presidente Sérgio Coelho, que mantém acordo com Cuca até dezembro, já foi chamado para tentar apaziguar ânimos. "Estamos atentos e vamos agir com equilíbrio", disse em nota, ainda que sem citar nomes. Internamente, corre o plano de 2 cenários: ou convencer o atleta envolvido a recuar, ou empurrar para o banco. Todas essas engrenagens giram no mesmo eixo: a corrida pelo Brasileirão, onde o Galo ainda oscila entre sonhos de G6 e o risco real de ficar para trás.
A pressão da torcida cresce a cada rodada, e se uma fissura interna se escancarar, o preço poderá ser alto. Este é o momento decisivo. Cuca, o técnico que fez a torcida sonhar com títulos, pediu apoio. Mas deixou claro, há limites. Resta saber, jogador que ele cortou? Tem chance de redenção? Ou a decisão virou um divisor de águas? O relógio gira, os bastidores fervem e o campeonato não espera. O Galo pode estar diante de um novo capítulo de glória ou de crise. A pergunta que ecoa em Belo Horizonte agora é: quem será escalado ou excluído da próxima vitória? No centro de treinamento do Galo, o ambiente, que antes era de concentração e foco, passou a ser dominado por olhares desconfiados, cochichos nos corredores e uma tensão quase palpável. Jogadores evitam entrevistas, membros da comissão técnica preferem o silêncio, e o próprio Cuca se fecha cada vez mais em seu universo particular de cobranças internas e decisões enérgicas. Não jogo mais com ele não foi apenas um desabafo, foi uma sentença pública. E no futebol, quando um comandante dessa magnitude verbaliza algo assim, o impacto reverbera muito além das 4 linhas. Dentro do elenco, muitos já especulam o nome do jogador afastado por Cuca. Fontes ligadas ao clube indicam que o problema teria começado com uma discussão acalorada durante um treinamento fechado. O atleta, ao ser corrigido pelo treinador, teria retrucado de forma ríspida, o que culminou num bate-boca intenso diante de parte do grupo. Desde então, o clima esfriou, e o jogador sequer foi relacionado para os últimos compromissos. Embora o nome não tenha sido revelado oficialmente, o vestiário sabe, o corte foi real. A ausência repentina do jogador em questão já gerou alterações na formação tática da equipe. Cuca, conhecido por sua obstinação, vem testando novas alternativas, inclusive improvisando peças em posições-chave para não depender mais do atleta em questão. Isso, no entanto, cobra um preço, entrosamento prejudicado e perda de rendimento visível nas últimas partidas. Torcedores mais atentos perceberam mudanças sutis, e o desempenho abaixo do esperado aumentou as desconfianças. No empate contra o Red Bull Bragantino, pela 12ª rodada, o Atlético teve domínio de posse, mas finalizou apenas 2 vezes no gol adversário. Um dado alarmante para quem almeja disputar o topo da tabela. Após o jogo, Cuca evitou polêmicas, mas seu semblante denunciava que as decisões que vem tomando custam caro, inclusive emocionalmente. O treinador, que sempre valorizou o ambiente e a harmonia do grupo, parece agora confrontar a difícil arte de manter o controle num elenco recheado de estrelas e egos inflamáveis. Com o elenco ainda tentando absorver o impacto da decisão do comandante, a diretoria mantém reuniões constantes. Existe o temor de que a postura firme de Cuca, apesar de compreensível, possa desmotivar outros jogadores. O presidente Sérgio Coelho, pressionado por conselheiros e torcedores, estuda alternativas para reequilibrar o grupo. Uma das propostas debatidas é trazer um novo nome de peso para a função do atleta afastado, o que teria efeito imediato no vestiário e daria respaldo ao técnico. Mas não são apenas os bastidores que se agitam. Nas arquibancadas, a torcida está dividida. Uma parte aplaude a firmeza de Cuca, reconhecendo que disciplina e respeito à hierarquia são inegociáveis. Outra parte, no entanto, teme que essa ruptura interna comprometa o desempenho do time em um momento crucial do campeonato. O Galo, apesar das oscilações, ainda está vivo na luta por uma vaga na Libertadores, e um ambiente conturbado pode ser o ponto de inflexão para o fracasso ou a redenção. Jogadores experientes como Hulk e Bataglia tentam, nos bastidores, servir como ponte entre o técnico e o elenco. Ambos já conversaram separadamente com Cuca e também com o atleta excluído, tentando encontrar um meio-termo que permita a reintegração. O problema, porém, parece ter ultrapassado a linha da reconciliação simples. Há mágoas, ressentimentos, principalmente, orgulho ferido de ambas as partes. Em meio a esse turbilhão, a próxima rodada contra o Bahia, fora de casa, será um divisor de águas. Uma vitória convincente pode acalmar os ânimos e reforçar a autoridade de Cuca. Já um tropeço, combinado com um desempenho apático, pode amplificar as críticas e colocar em xeque não só a decisão de afastamento, mas a própria continuidade do projeto esportivo desenhado para 2025.
O Atlético Mineiro vive um daqueles momentos em que cada decisão ecoa alto. O elenco é forte, a torcida é apaixonada, e o treinador é experiente. Mas até mesmo os mais vitoriosos enfrentam dilemas. Neste caso, o dilema é claro: manter a disciplina ou ceder ao pragmatismo? Defender princípios ou buscar resultados a qualquer custo? Cuca escolheu o primeiro caminho. Agora, resta saber se os resultados seguirão. Pausa rápida. Comenta aí o que você acha dessa fase do Atlético. E claro, deixa o like para espalhar esse vídeo na massa. A decisão de Cuca, ainda que corajosa, desenha uma linha tênue entre o controle absoluto do elenco e o risco de ruptura interna. O Atlético Mineiro, tradicionalmente acostumado a lidar com elencos recheados de personalidades fortes, vive um dilema que já marcou outras grandes equipes do futebol brasileiro. O que pesa mais, o talento individual ou a disciplina coletiva? Com a frase "não joga mais comigo", Cuca não apenas puniu um atleta, ele impôs uma nova ordem no vestiário. O recado foi dado não só ao elenco, mas também à diretoria e à torcida. O Galo terá um comando técnico com pulso firme, mesmo que isso custe pontos e desconfortos temporários. Há, porém, um preço alto a pagar por tamanha rigidez. A ausência de um jogador importante pode comprometer o desempenho tático e gerar consequências em campo. Internamente, os líderes do elenco trabalham em silêncio para evitar que o estupim da crise se transforme em incêndio generalizado. A figura de Hulk, sempre respeitada por todos os setores do clube, tem sido essencial nesse processo de tentativa de pacificação. Nos corredores da cidade do Galo, ele se tornou quase um embaixador da racionalidade, tentando encontrar brechas para o diálogo, mesmo que o treinador tenha se posicionado de forma definitiva. Nos bastidores, o nome do jogador envolvido já é tratado com cuidado pela comissão técnica. As estatísticas dele foram abruptamente retiradas das análises táticas, e os treinos têm sido montados sem qualquer expectativa de retorno. Analistas de desempenho, fisiologistas e auxiliares já trabalham sob nova configuração. O afastamento foi imediato, e sua reintegração, a curto prazo, está fora de cogitação. Para Cuca, não se trata apenas de um caso técnico, é uma questão de valores. A torcida, por sua vez, continua reagindo nas redes sociais. Hashtags como #fechado com Cuca e #reintegra já dividem opiniões. Influenciadores ligados ao Galo inflamam debates, e programas esportivos não falam de outra coisa. A polêmica ganhou proporções nacionais, sendo debatida inclusive por ex-jogadores e comentaristas em rede aberta. O Atlético Mineiro, mesmo sem ter revelado o nome do atleta, virou protagonista de mais um episódio emblemático do futebol brasileiro, o embate entre autoridade e talento. E no meio disso tudo, o Campeonato Brasileiro segue. O Galo precisa vencer. A tabela é implacável, e cada ponto perdido nesta altura da competição pesa dobrado. A 7ª colocação é honrosa, mas não satisfatória para um clube com ambições de taça. O torcedor, apaixonado como sempre, cobra, canta, apoia, mas também exige respostas dentro de campo. E é justamente nesse ambiente que Cuca se vê desafiado a manter o vestiário sob controle, o time competitivo e a confiança da diretoria intacta. Se vencer as próximas rodadas, o técnico terá o respaldo de que precisa para sustentar sua decisão. Caso contrário, a pressão externa aumentará, e a diretoria será forçada a tomar medidas mais drásticas, seja recuar na punição, seja buscar um novo caminho. O futebol, como a vida, é feito de escolhas. Cuca fez a dele. Agora é o campo que vai julgar. Com o apito inicial das próximas partidas, a bola vai rolar carregada de tensão e expectativa. O Galo entrará em campo tentando provar que a união, mesmo ferida, ainda é suficiente para buscar a vitória. E enquanto o nome do jogador excluído permanece em sigilo, a frase de Cuca ecoa como uma tatuagem na memória recente do clube: "Não joga mais comigo". A história está em movimento, e o Atlético Mineiro, mais uma vez, é o protagonista de seu próprio drama. Valeu demais por acompanhar até aqui. Agora mostra que é da massa, se inscreve, deixa o like e fortalece o canal do Galo.